noite. O Brasil vive um novo tempo. Para construir uma grande nação, precisamos formar um novo tipo de cidadão. Um homem forte, disciplinado, saudável e moralmente superior. A ciência já nos mostrou que o futuro de um povo depende da qualidade de sua raça. Por isso, a educação brasileira deve estimular as melhores heranças, fortalecer os mais capazes e orientar a formação de famílias saudáveis. Assim, construiremos uma sociedade mais forte, mais inteligente e mais civilizada. Estranho ouvir isso, né? Mas esse discurso realmente existiu no Brasil. E, além disso, influenciou na educação e na Constituição do país. Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil passava por grandes transformações políticas e sociais. Muitos intelectuais e políticos acreditavam que o Brasil precisava modernizar sua população para se tornar uma nação forte. Nesse contexto, surgiram ideais inspirados na eugenia, uma teoria que defendia melhorar a população através da seleção de características consideradas superiores. Antes de continuar, é importante identificar o texto que estamos analisando neste trabalho. O artigo se chama A Educação como Projeto de Melhoramento Racial, uma análise do artigo 138 da Constituição de 1934. Ele foi publicado em 2018, no contexto dos estudos sobre história da educação e pensamento social brasileiro. O artigo foi escrito por Simone Rocha, doutorada em História da Ciência e pós-doutorada em História da Educação. Em seus estudos, ela analisa como ideias científicas políticas influenciaram a forma como a educação brasileira foi organizada ao longo do século XX. Nesse artigo, a autora discute como as ideias eugenistas influenciaram os projetos educacionais e formaram a ideia de brasileiro ideal. Mas então, a educação realmente era vista como algo que poderia mudar a sociedade dessa forma? O tema central do artigo é justamente a relação entre educação, eugenia e política no Brasil durante o começo do século XX. O objetivo principal do texto é analisar como a educação foi pensada, naquele momento histórico, como um instrumento capaz de promover o chamado melhoramento racial da população brasileira. Segundo a autora, muitos intelectuais da época acreditavam que o progresso do país dependia diretamente da qualidade física, moral e intelectual da população. Por isso, a educação passou a ser vista como uma ferramenta capaz de orientar comportamentos, incentivar determinados hábitos e formar o cidadão ideal brasileiro. Mas, professora, por que a gente está aprendendo tanto de coisa, treinar e tudo mais? A escola não é só estudar? Não, a escola não serve só para estudar matéria. Ela serve para formar homens fortes, disciplinados e com bons hábitos. Mas por quê? Porque é assim que tem que ser. A gente está selecionando as melhores pessoas, as mais inteligentes, as mais fortes e as brancas. Então a escola tem que ditar até como a gente deve ser? Sim, a gente está manipulando vocês para que vocês sejam exatamente como a gente quer que vocês sejam. Essa situação que a gente apresentou ajuda a entender a ideia central do texto, que a educação naquele período ela era não pensada apenas como um direito. O texto ele deixa claro que essa educação não era pensada para todos de forma igual, né? Como a própria autora ela afirma, o fator educação teria apenas o objetivo de estimular as boas estirpes dos bem-nascidos, reforçando uma lógica de exclusão. Essa ideia ela fica ainda mais evidente quando a gente para analisar os autores citados no texto. Por exemplo, tem um autor que ele fala que quem é bom já nasce feito, ou seja, que as qualidades dos indivíduos eram determinadas principalmente pela hereditariedade. Na mesma linha, ele afirma que, por simples meios legais e educativos, os indivíduos eles não se formariam indivíduos melhores, mas sim a partir de uniões matrimoniais entre indivíduos sadios. Os indivíduos sadios que ele fala são os brancos, né? E isso mostra que, para os eugenistas, a educação ela tinha um papel secundário. O outro autor citado no texto, que foi o Domingues, ele reforça essa ideia ao afirmar que o meio apenas revela as formas e potenciais do genótipo desses seres e nada mais. Então ele quer falar que a educação ela não transformaria o indivíduo, apenas revelaria as características que já estariam biologicamente definidas. E aí, conforme a gente vai lendo o texto, a gente percebe que eles falam que isso deveria ser ensinado na escola, para que as pessoas elas não repetissem isso quando elas fossem adultas e elas tivessem essa consequência, essa consciência
de que o melhor a fazer seria se relacionar com pessoas de boas estirpes, né? Essas concepções, elas também aparecem nas políticas públicas. O texto mostra que a Constituição de 1934 determinava que o Estado deveria estimular a educação eugênica, ou seja, isso que eu falei, porque isso faria com que as pessoas reproduzissem, né? Enfim, o artigo ele destaca que o objetivo era formar uma consciência eugênica na população, e isso ia influenciar os comportamentos. Então a gente percebe que a educação ela era usada para selecionar, excluir e manter as desigualdades. Ela passou a ser usada como um instrumento de controle social e racial. Ela foi usada para manter um modelo ideal da população definido por uma elite. Um exemplo dessa mentalidade é a obra A Redenção de Campo, de 1895, onde a ideia é representar que, ao longo das gerações, a população brasileira elas tentaram embranquecer as famílias através da miscigenação. Inclusive, dentro da obra é retratada uma família de pessoas negras comemorando o nascimento de uma criança branca. E isso mostra muito como a eugenia e o racismo eles eram muito fortes, tanto na política quanto na cultura daquela época. Boa noite! Hoje aqui nós estamos para conversar sobre um assunto muito sério. Um assunto em que os políticos, os estudiosos, eles defendem. Nós vamos conversar com algumas pessoas que estão passando aqui pela rua. Boa noite! Boa noite! Os estudiosos hoje em dia defendem em que casais interraciais não podem se relacionar para continuar a superioridade da raça branca. O que vocês acham sobre isso? Eu não acho que isso deveria ser um ponto quando a gente fala de casamento, porque casamento é uma coisa por amor e não que tenha que afetar uma raça ou outra ou ajudar uma parte da comunidade ou não. A gente tem que ser livre para casar com quem a gente quiser. Eu, na minha família, enfrento muito esse problema que eles não aceitam que eu tenho um relacionamento com uma mulher negra e isso tem sido um ponto, então eu não acho que deveria ser uma coisa na nossa sociedade. Eu acho que a gente deveria ser livre para casar com quem a gente quisesse. Quando o pensamento de que uma raça é superior do que a outra começa, ele gera muito preconceito e muita discriminação racial. As pessoas deveriam ser livres para escolherem casar com quem elas quiserem e com quem elas amam. Obrigada. Bom, como podemos ver, esse assunto ele gera muitas opiniões diferentes. Enquanto alguns acreditam que isso fortalece a nação, outros acreditam que isso é uma grande injustiça. Essas ideias não ficaram somente nos discursos, elas também apareceram nas leis. No artigo 138 da Constituição de 1934, por exemplo, dizia que o Estado devia incentivar políticas de educação eugênica e de higiene social. Isso mostra como a eugenia moldou o pensamento e as discussões políticas daquele período, influenciando também diretamente na forma como a educação era conduzida. Estudar esse tema é importante porque mostra como ideias consideradas científicas foram usadas para influenciar políticas públicas e a forma como a sociedade se organiza. Isso abre uma pergunta para a gente. Se no passado a educação foi usada para selecionar e excluir quem teria lugar no futuro do país, será que hoje a população negra realmente tem acesso a oportunidades, permanência e sucesso dentro desse sistema?